Boa noite, meu povo! Boa noite, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Eu acho que completamos um mês e alguma coisa de aula toda terça-feira e assim faço um esforço tremendo para que toda terça-feira, às 20 horas e alguns minutos, geralmente às 7, a gente está começando 10 minutinhos atrasado, para vocês falando sobre algum tema relacionado à perfusão, fisiologia, enfim, algumas coisas relacionadas a esse tema aqui neste canal que vos fala. Hoje tá tão puxado que até os veneninhos voltaram pra gente oferecer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Vamos parar nossa musiquinha e a gente vai conversar um pouco hoje sobre estava pensando aqui esses dias, até publiquei uns vídeos ontem e vou continuar postando hoje, depois quando acabar essa live aqui. Devido a essa correria que a gente tá, e a gente tá num processo agora de início de um preparativo para começar os processos seletivos, né? Logo vai começar os processos seletivos. E a gente quer boa noite a todo mundo, tá? E a gente decidir o curso que você vai fazer eu acho que é uma das tarefas mais fáceis de todas que você tem para fazer, né? E aqui a gente vai conversar um pouco, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, porque pensei eu que a gente precisa falar um pouco mais de outras coisas a não ser o curso. Por quê? Eu percebi que vocês, na verdade, que nós todos, né? Na aula, a gente como aluno, como profissional, a gente tem muitos receios, muitos medos, né? Foi até coisas que eu postei recente no Instagram. E a gente tem muitas dúvidas de como se comportar, de como fazer o percurso, tá? Então, nessa aula de hoje, que depois a gente vai ter esse mês aqui ainda, vai ter mais uma, próxima terça-feira, dia 26, e depois a gente vai inaugurar, vai lançar, vai ter lá nosso módulo lá no Insec Digital para todo mundo que quer passar no processo seletivo da perfusão. A gente vai ter um módulozinho exclusivo lá sobre isso, tá? Então eu resolvi, pessoal, deixa eu botar aqui nossa tela, eu até mudei um pouquinho a tela, vamos ver se nova conformação para vocês. É o seguinte, como construir o seu caminho para ser perfusionista, tá? Essa vai ser a pegada que eu quis trazer hoje para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso, falando um pouco menos do óbvio, né? E falando um pouco mais de algumas questões que eu acho que podem te ajudar, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui já começando, né? Não vai ser uma aula propriamente dita, uma live de conhecimentos diversos, digamos assim. Que é o seguinte: você pode ter 3 situações, tá? Você pode estar na graduação ainda. Você pode estar na graduação. Você pode estar formado e aí querendo se especializar, tá? Querendo se especializar. E você pode estar se especializando ou já com a pós. Ou seja, você já é perfusionista, tá? Tem essas 3 situações. Então eu vou chamar isso daqui situação 1, isso daqui de situação 2 e isso daqui de situação 3, tá? Se você puder, quem está aqui assistindo, quem não está assistindo vai perder, porque a gente poderia conversar diretamente das situações de cada um, né?
Então, se você está aqui assistindo, eu posso falar diretamente para você, tá? Essa é a vantagem de assistir as aulas ao vivo. E a gente pode ter umas aulas assim, que é meio que uma mentoria ao vivo, gratuita, para você diretamente, tá? Então, coloca para mim aqui qual dos três você se identifica. Você se identifica com um, com dois ou com três no chat? Para eu saber como é que eu posso ajudar vocês de imediato, mas a gente vai falar dos três, tá? Falando especificamente para quem está na graduação ainda, tá? Mas coloca aí para mim, se você se coloca no 1, 2 ou 3. Só para você colocar o número, ó, número 2, número 1, beleza. Vamos colocando aí. É o seguinte, quem ainda está na graduação, tem muita pergunta, assim, pô, Hélio, o que eu posso fazer na graduação para para eu conseguir para eu conseguir se dar bem na área. Primeira coisa, eu falo que não tem nada específico na graduação que vá fazer você se tornar um bom profissional na frente que não seja fazer bem a graduação. Então, estuda o máximo que você puder. A graduação, você tem que aproveitá-la. Como é que você aproveita a graduação da melhor maneira? Vamos lá. Como que você faz isso? Primeiro, você vai participar de eventos. Ah, ele não tem o dinheiro. Quantos eventos por ano você tem que participar? Pelo menos, hoje, pessoal, pelo menos 2 eventos por ano. Se você participa de 2 eventos por ano, você, em 4 anos, com a graduação normal, como da biomedicina, enfermagem às vezes é 5, você vai ter de 8 a 10 eventos no seu currículo. Isso é o mínimo. Hélio, mas eu não tenho dinheiro, não é possível, tem evento online. Você tem que participar de alguma coisa. Além disso, você tem que, do meio do curso para frente, você tem que pensar em apresentar trabalho. Não é possível que você não consiga apresentar um trabalho na graduação. Na graduação tem gente que termina sem apresentar nada, nenhum trabalhinho. Você precisa, pelo menos... Eu estou colocando número só para vocês terem ideia, tá? Só para vocês terem ideia. Isso daqui não é uma receita. Ah, meu Deus do céu, eu não preciso de 3. Preciso de... Quanto mais, melhor. Mas isso aqui é o mínimo. Mínimo, tá? Isso aqui é... Vou botar aqui, ó, mínimo para você. Porque menos que isso, você vai ficar para trás muito fácil. Muito fácil você fica para trás. Hoje em dia, você fica para trás. Você precisa apresentar trabalho científico. Quantos, Hélio? Aí não depende muito da quantidade, mas da qualidade. Se suas qualidades for muito baixa, muito simples, coisa de revisão e tal, você tem que publicar o máximo que você puder. Pelo menos um por ano. Não publicar, mas apresentar. Se você vai em 2 eventos por ano, se a partir do segundo ano você começa a apresentar trabalho, você tem pelo menos 4 apresentações de trabalho depois que você se forma. Se você não tiver isso, você vai ficar para trás, tá? Então, pelo menos isso. Na perfusão, tem algumas matérias que são importantes. Não quer dizer que, quando eu falo isso, não quer dizer que você tem que estudar só isso, ou se você se der mal nessas matérias, quer dizer que você é imprestável para perfusão. Não tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. Nada a ver. O que eu estou dizendo para vocês é que se você tem... se você tem... sabe que essas matérias são importantes, você tem que se dedicar um pouco mais para elas ou se esforçar para, caso você seja ruim, você se desempenhar melhor, porque ela vai ser necessária para você depois. E não é porque você é ruim nela que você não presta para a área. Simplesmente você tem uma dificuldade, você tem que ultrapassar. Ponto. Só isso, tá? Quais são essas matérias? Fisiologia,
óbvio que é a base de tudo. Hematologia, biofísica, é, hoje em dia, é porque eu vou falar da minha grade, mas as grades mudam muito, né? Nem todo mundo tem química analítica, mas algo do tipo, se você tem na sua graduação, enfim, que vê essa parte, é, ela é importante, porque se você não entender bem as reações, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas aqui eu vou botar um asterisco, tá? Fisiologia, hematologia, biofísica, essas aqui são, acho que são as principais, tá? Principalmente fisiologia, hematologia e biofísica são as principais, tá? É, que, gasometria entre fisiologia, basicamente são essas três matérias. Então, é mais para vocês terem uma ideia é, de algumas possibilidades, tá? E, é, então, assim, isso daqui para mim é o mapa. Anatomia, obrigado, Marina. Nossa, minha peça aqui não funcionou. Exatamente. Anatomia. Óbvio, precisa muito de anatomia, sim. Precisa, porque senão você vai ficar um ignorante lá na hora da cirurgia, não sei saber de nada. Obrigado, excelente. É isso aí. Tô tomando uns venenos aqui que, meu Deus, negócio semana. Terça-feira. Tô que nem aquele meme lá. Terça-feira, ou segunda-feira é muito difícil. Não, mas é terça-feira. Terça-feira é pior ainda, e é mesmo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, fisiologia, hematologia, biofísica, anatomia, química, se tiver algum tipo de química, é importante, tá? Beleza. Mas lembrando, isso daqui é só para você talvez dar uma ênfase num estudo extra. Estudo extra. Ou seja, você tá lá estudando para a sua graduação e tal. Pô, eu quero. Já paguei fisiologia, mas a minha fisiologia foi mais ou menos. Ou você acha que precisa de mais? Estuda por fora. Por fora. Tem a coisa da graduação, estuda por fora. Ah, ele, mas eu já tenho muita coisa para estudar. Então, quer fazer o básico, o mínimo, ou tu quer fazer algo a mais? Esse, pessoal, é a grande diferença das cabeças da galera que vai para frente. É você fazer o além do que é pedido, fazer o além do que a média das pessoas fazem, fazer além do que a maioria das pessoas falam ou o que a maioria das pessoas pensam, entendeu? Então, se você não fizer mais que isso, putz, você vai estar na média. E na média você está concorrendo igual para todo mundo. Agora, se você faz um pouco a mais, esse é o grande lance, tá? Eu, na minha graduação, eu apresentei trabalho pra caceta no meu currículo, mas desde o primeiro período eu apresentei trabalho em eventos da faculdade, eventos, congresso, etc. Trabalho simples, mas que eu sempre fui danado para fazer. Então, isso é muito bom, tá? Por exemplo, química, eu sempre fui muito bom em química. Biofísica, eu sempre fui muito bom em biofísica. Fisiologia, eu adorava, mas eu tive uma professora muito boa e muito rigorosa. Eu tirava assim, 9 e tirava 5. Falei, caraca, eu sou burro, não é possível. E ia estudar, estudava e tirava uma nota boa e depois porque a professora era pancada. E eu tava aprendendo a estudar, né? Então eu não me abalei com as notas baixas, então eu fui lá e persisti e tal. E eu amo fisiologia. E é uma matéria difícil, cara. Ela é dominadora, você tem que para entender tudo aqui. Quanto mais você aprofunda, mais você sabe, vê que você não sabe de nada. E aí você vai estudando, estudando. Por isso que é difícil fazer aula de fisiologia, porque quando eu tenho aqui, eu contei, meu Deus, o que dia foi? Um dia desse. Eu tenho uns 7, não, mentira. 5 livros de fisiologia e comprei mais 2, 7 livros de fisiologia. E é complicado demais, você fica catando informação assim, aí você começa a estudar receptor, vai nas moléculas, e meu amigo, aí você não para mais nunca. Então, é, é muito denso, né? Então, estuda o máximo que você puder, é isso que você tem que fazer na graduação, tá? Beleza. Você vai para a área de formado. Então vamos aqui, ó, 2.0. Então, formado. Se você é formado e você está em busca. Isso aqui ficou ruim, né? Mas tudo bem. Seria 1.1 aqui, né? Aí 1.2.
1.3. Eu gosto de organizar as coisas. Tem um toque. Bora lá. Agora, se você é formado, como que você vai trabalhar nisso daí, pessoal? Primeiro você vai escolher o centro formador de perfusionista. Você fez a graduação, bonitinho, se formou. Beleza. Eu já tive aula disso aqui, já dei aula, vocês sabem. Eu vou falar outras coisas. Você tem uma aula só de centro formador, vai lá, assiste essa aula de centro formador e tudo mais. Mas algumas coisas aqui, olha só, de bastidor, para te dar o caminho, tá? Vamos lá. Você que é formado e precisa, e você que está na graduação vai estar formado daqui a pouco, já fica sabendo. Por que é tão importante? Por que é tão importante você escolher bem o centro formador? E aí eu vou enfatizar aqui bem esse centro formador. Você tem que escolher bem, cara. Porque você pode escolher mal. Como que você escolhe o centro formador? Primeiro, você estuda o centro. Como é que é a aula dele? Como é que funciona as aulas? Aula de final de semana, se é pago, se é gratuito. Então, vamos lá. Vou botar tudo para vocês aqui hoje. Se ele é gratuito, se ele é pago, se aulas, como funcionam as aulas, qual é o seu custo de vida para estar naquela cidade, para estar lá. Porque pode ser gratuito, mas tem um custo de vida. A Unicamp, por exemplo, ela é gratuita, mas ele tem o custo de vida para morar aqui. Em São Paulo, os custos são pagos. Só tem um custo que não paga, que tem uma bolsa. Mas também são tantas vagas, são 3 vagas, etc. Tá? Então estuda como funciona. Essas aulas, tem aula de final de semana, tem aula que é semanal, todo dia. Como funciona o estágio? Isso aqui é muito importante. Porque tem que ter prática. Existe uma preocupação enorme da sociedade brasileira, por isso que foi criado os centros formadores, porque é uma preocupação com a prática. Então você precisa ter prática. Se você não tiver prática, você vai ficar. Vai ser complicado. Vai ser complicado na sua vida se você não tiver a prática, porque você vai fazer o curso, vai ter a pós, vai ter o papel, que todo mundo quer papel, que tem a pós, e se você não sair bem daquilo ali, cara, você vai ter dificuldade de arrumar emprego. Aí tem uma coisa que é o seguinte, conversa com ex-alunos. Também é legal isso aqui. Porém, tem um asterisco grande aqui. Por quê? Cuidado com o aluno que você vai conversar. Então, ó, cuidado com quem você pede conselho. Cara, isso aqui é muito verdade. Porque, olha só, se uma pessoa faz um curso e ela não se dá bem na área, pode ser uma situação momentânea, um desafio da vida, que você vai ter que superar, vai ter que aguentar um pouco as pontas. Ou pode ser que o problema seja nela, na pessoa. Concorda comigo? Exemplos. Eu passei praticamente 6 anos para viver de perfusão. Então eu posso falar com muita propriedade na vida. Hélio, quer dizer que eu fui incompetente? Não sei, talvez. Mas eu prefiro olhar as coisas por outro prisma, com outro olhar, com outro viés. Que eu tive propostas para trabalhar que não me agradaram. Eu ia ganhar a mesma coisa no laboratório. Então eu preferi ir para o laboratório, pegar experiência de laboratório, de plantonista, porque eu queria ser professor. E eu, na minha cabeça, ia fazer mestrado, estava fazendo, na verdade, fiz mestrado e tudo. E
bom, se eu quero ser professor, estou no mestrado, depois estou fazendo doutorado agora e tudo mais. Então, faz sentido na minha cabeça eu me lascar um pouco para pegar a experiência para dar aula para biomédico, por exemplo, ou para na saúde, para enfermagem, para medicina, sei lá, enfim, eu tenho experiência para dar aula porque é, eu vivi aquilo, então é importante para mim. Eu não pedia conselhos para pessoas que estavam na mesma situação que eu, ou seja, que estavam fora da área, porque essas pessoas elas vão ter um viés de pensamento de dor. Eu tinha, eu ainda assim tinha pessoas que vinham falar comigo e falavam assim: ah, para que tu tá fazendo esse curso? Quando eu entrei no curso de perfusão, e aí aqui vai exatamente aqui, ó. Quando eu tava na verdade, durante o curso, né? Nessa transição aqui, dentro do curso, as pessoas falavam: ah, eu veio do Piauí para aprender isso aqui, rapaz, isso aqui não dá dinheiro, não, isso aqui é complicado, isso aqui, às vezes o aluno, que até aluno do curso da Unicamp, que quando tava saindo e tudo, ou outras pessoas, que isso aqui era muito fechado, que era muito ruim e tal. Eu falei, pô, fico desestimulado, cara. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas vindo até mim, ah, porque eu falei com o fulano e falando que isso aqui é muito ruim, que não sei o que, não sei o que. E é da área. E eu fico triste porque, assim, eu não vou dizer assim, pô, mal é pra que você tá perguntando. Então, a área, ela é restrita, é difícil, como toda a área da saúde é, filho. A área da saúde, ela é difícil. O médico, as conversas que a gente tem, tá difícil para todo mundo. Então, se você ficar pedindo conselho para pessoas que estão com dificuldade, ou que estão com sentimento de dor naquele momento, ou, ou sei lá, não se deram bem na vida, ou não se deram tão bem quanto queriam na vida, ou sei lá, ou tem interesses escusos, que pode ter interesses escusos. Então, o que é interesses escusos? É a pessoa que vai estar lá e quer vender um curso, quer, sei lá, tem interesse, quer só vender, 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 tá, toma cuidado. Tem um viés aí. Outra coisa, tem gente, pessoal, aqui ó, tem interesses, eu falei para vocês, dores que as pessoas têm, sentimento das pessoas, né? Pós-curso, então tem que tomar cuidado com isso, porque nem né, sentimento não quer dizer que é verdade. O sentimento dela é a relação dela. É... E outra, na área, pessoal, tem muito ego. Mas muito ego. É praticamente uma área médica. Então, tem muito ego nisso aqui, mas muito mesmo. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com quem você fala, porque as pessoas vão sempre enaltecer muito o que fazem e destruir muito o que os outros fazem. Por isso, não sei se vocês percebem, que no ENSEC eu chamo gente para conversar aqui ao vivo, chamo alguns amigos, boto eles nos grupos. No ENSEC, no Instagram do ENSEC, eu boto lá algumas pessoas para vocês seguirem, dou moral para um monte de gente. Por quê? Porque vocês precisam conhecer pessoas de verdade, pessoas de verdade do Brasil inteiro, que fazem diferença. E eu entendo que assim é a melhor maneira de eu conseguir informar todo mundo, né? E eu boto as pessoas que eu admiro, que eu gosto, porque eu não sou obrigado a botar que eu não gosto, caramba. Eu boto o que eu quiser, o mapa do Instagram é meu. E eu boto pessoas que são referências para mim, que podem ser referência para vocês, que muito dificilmente vocês vão quebrar a cara. Por isso que eu coloco lá. De vez em quando eu boto lá, Instagram de não sei de quem, segue não sei quem, e no Instagram da pessoa não tem nada. Porque ela não tem interesse nenhum de Instagram. Ela bota lá porque tem e tudo mais. Mas é uma fonte de informação legal para vocês. Porque isso é muito difícil. Hoje, fonte de informação pura, ela é difícil. Com ideais, entendeu? Então, isso daqui é muito importante. Então, você formado, você vai estudar estuda o centro formador, você vai fazer vai pegar um centro formador, beleza?
Quando você está formado, pessoal, você tem algumas preocupações. Se você está nessa região do número 2, me fala, qual é a sua preocupação principal, o seu medo? O que você está pensando? Sua dificuldade, medo? Fala para mim, escreve nos comentários aí. Para. Eu sei que tá legal a aula. Eu sei. Mas essa aula não tá completa aqui. E se você quiser assistir essa aula completa, ela vai estar lá na comunidade Sincício, lá no Insect Digital. Ela e várias outras aulas vão estar disponíveis para você, porque essa aula é exclusiva do Insect Digital. Eu falei que tem muita aula que é exclusiva, né? Então essa aula vai ser exclusiva. Eu deixei um pedacinho para você sentir, porque é conteúdo de verdade. E lá tem muito e muito mais para você desbravando a perfusão, levando a perfusão para outro nível. Quer fazer parte do flow realmente de carteirinha? Então clica no botão aqui embaixo e eu vou estar te esperando lá, empolgadaço, pra gente viver outro nível de perfusão. Fechou? Tô te esperando, hein? Valeu!